aproveitando essa luz natural desse dia nublado que eu tô trabalhando de casa, aproveitar para fazer um vídeo sem roteiro. E costumeiramente e particularmente, gosto muito dos livros da Bíblia chamados Provérbios e Eclesiastes, né? Que foram escritos por Salomão. E hoje eu terminei mais uma vez a leitura de Eclesiastes. E é um livro que, apesar de eu já ter lido diversas vezes, sempre traz algo novo, né? Parece que é a primeira vez que a gente está lendo, traz algo novo, uma nova descoberta, um novo insight. E dessa vez não foi diferente, né? E me deixa muito reflexivo, assim. Porque com certeza você que é cristão, que, enfim, já teve algum contato com as histórias de Salomão, né? Sabe que ele foi um dos reis mais poderosos, né? Mais sábios. E principalmente agora no livro de Eclesiastes, a vida dele já está se encaminhando para o fim, né? Ele já está na velhice. É sempre bom aprender com as reflexões de um homem sábio. Então, ele reafirma diversas vezes no texto que tudo é vaidade, né? Sem Deus, tudo é vaidade. Parece que tudo perde a cor, tudo fica em segundo plano se a gente pensar dessa forma. Às vezes a gente se encanta, né, com as coisas aqui dessa vida, ter dinheiro, ter popularidade, coisas boas para desfrutar, né, trocar de roupa por semana, assim, como se fosse algo simples, o carro do ano, a casa, mas a vida vai muito além disso, né? E todas as coisas, como ele falou, são vaidades, vão passar, enquanto viver para o Senhor, né, e para os seus mandamentos, cumprindo seus mandamentos, é realmente o sentido da vida, o que completa o homem, né? Porque mesmo muitas pessoas você vê aí que tendo todos esses benefícios, esses produtos, acabam se sentindo vazios. E no final das contas, viver no temor do Senhor que traz alegria para o ser humano, que completa. Mesmo que ele tenha poucas coisas, digamos, nesse mundo agora, né? Uma casa simples, uma roupa simples, não seja aquela de marca, ou algo nesse sentido, mas ele está feliz, está completo, está em paz. E isso não tem preço. E nesse último capítulo, né, que é o capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala também sobre o jovem, né, que ele tem que se preparar para a velhice, porque inevitavelmente esse dia vai chegar. E eu me pego pensando muito nisso, porque o tempo está passando, né? Eu tenho 32, daqui a pouco eu vou fazer 33 anos. E eu me imaginava, meu Deus, eu me formei há 10 anos atrás, com 23 anos, e esses 10 últimos anos passaram num piscar de olhos. E nossa, quanta coisa aconteceu, eu evoluí, claro, mas passa muito rápido e a gente tem que se preparar. E eu sempre ouço minha mãe falar assim, né, se alimenta melhor, dorme bem, se cuida. Claro que é o amor de mãe e tudo mais, mas hoje eu vejo que realmente que a gente tem que fazer se preparar, né? Tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente, para a velhice e para a vida eterna, né? Então, esses tempos que eu tô morando aqui, né, na Dinamarca, sozinho, tô tendo tempo para refletir nisso tudo. Claro que eu não sou perfeito nesse processo de evolução. Tem dias que a gente precisa dormir um pouco mais tarde, né, fazendo, mas eu não gosto de fazer essas coisas assim de virar a madrugada estudando.
Às vezes eu quero comer uma besteira, um hambúrguer, ao invés de almoçar algo nutritivo. Faz parte, claro, né? Comer alguma coisa diferente, uma besteira, mas que isso não se torne rotina, né? Porque a conta chega. E a falta de exercícios também, então eu tenho procurado me alongar, fazer meus exercícios aqui, dar uma caminhada, uma corrida, me mexer, né? Subir escada, porque isso tudo é importante para o meu eu lá da frente, né? O Carlos da velhice. Então, é isso. Que estejamos preparados também para essa idade, né? Essa idade mais avançada. E ele deixa o último conselho também, que estudar demais é um enfado da carne, né? O homem não se cansa de produzir conhecimento, de produzir livros, e eu entendo que isso é muito importante, claro, né? Mas estudar é importante, né? Deus merece filhos inteligentes que se dediquem. A gente precisa melhorar, mas que isso não seja o foco das nossas vidas, né? Então, eu fico pensando no meu caso. Às vezes eu me cobro muito de não estar rendendo num certo dia, de não estar estudando mais do que eu deveria. Eu acabo me deixando para baixo muitas vezes. Mas eu preciso entender isso, né? Inculcar essa questão de Eclesiastes na minha cabeça. Não sei se eu fui redundante agora. Mas, de certa forma, ter uma vida intencional, né? Saber dividir e equilibrar as coisas. Ter um tempo para estudar, se dedicar. E ter também um tempo para, enfim, né? Se divertir, ler alguma coisa, sair, ver a natureza. Porque isso tudo realmente é vaidade. Tudo isso vai ficar, é mais um conhecimento que foi gerado, né? Que muitas pessoas às vezes nem vão ter acesso, nem vão usufruir dele. Então, eu vejo muitas pessoas, né, às vezes se exaurindo, perdendo suas vidas por conta de um trabalho, de alguma coisa. Então, eu acho que, né, a gente precisa de um equilíbrio, porque então vale a pena a gente se desgastar por isso? Eu acho que não. E é isso, hoje uma manhã reflexiva e trazendo um formato de vídeo assim de conversa que eu já não tinha há algum tempo aqui no canal. É sempre bom, eu sempre gosto muito de refletir assim e pensar um pouco mais à frente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, pode curtir. Se quiser compartilhar, se fizer sentido essa mensagem, compartilhar com alguém que você goste. Se quiser comentar, deixar a tua opinião em relação a esse assunto. E eu te espero num próximo vídeo. Que Deus te abençoe.